ficar na frente de alguns aqui, tá bom? Mas eu vou circular. Bom, primeiramente, alô? Sim. Primeiramente, boa noite a todos, né? Já faz algum tempo que a gente não está aqui conversando com vocês. E eu queria também pedir desculpas àqueles que acreditavam que hoje, pela nossa programação, era o Dirceu Machado. Houve um engano aqui. O Dirceu Machado deve vir mês que vem ou no outro mês, né? Mas sou eu mesmo que estou aqui na programação, tá? E prometo que dessa vez não avançarei o tempo, porque já tem um boato, um folclore na casa, que eu sou aquele palestrante que atravessa 10 minutos o tempo determinado. Então eu procurei fazer o estudo em 50 minutos, para se tiver uma brechazinha, avançar mais 5. Aí o Gilberto me perguntou, mas você na faculdade é assim também? É? Aí eu falei, pô, se a aula for boa... Aí ele não respondeu. Quando a aula é boa, o aluno gosta, né? Então, vamos manter o horário, porque a casa também tem obrigações com a espiritualidade, na pontualidade, e vocês em casa, no lar também. Então, eu prometo ser rigoroso no horário. Então, o tema que nós escolhemos para hoje, perguntas que a casa espírita nos faz. Há coisa de 3 anos atrás, num encontro de Eurípides, aquele encontro anual que a gente faz aqui em novembro, nós usamos esse tema aí. Esse tema, ele tinha quase mais de 10 perguntas, baseado no livro do César Braga Said, lá do Leon Denis, o livro intitulado O Centro Espírita, uma Visão Construtiva. E no capítulo 7, ele tinha como título no capítulo, Perguntas que a Casa Espírita nos faz. Eram mais de 10 perguntas, quase 15 perguntas, como se a casa espírita estivesse dialogando com cada um de nós aqui. E é assim que nós vamos interpretar o nosso estudo de hoje. A casa espírita perguntando para vocês exatamente qual o papel que ela representa para você. Por que que você está aqui? O que é que você já recebeu? O que é que você busca? E outras questões. Só que eram mais de 10 perguntas. E a coisa de 6 meses atrás, no início do ano, a Regina Privati me deu um material lá que você encontra na internet, no Portal do Espírito. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Tá. Lá no Portal do Espírito, um artigo do João Batista Armani. Você entra na internet e vai encontrar esse artigo. Por que ir à casa espírita? E esses 2 trabalhos se encaixam perfeitamente. O que é que a casa espírita está representando para você agora e por que que você está aqui? Algumas vezes eu até pegava pesado com a equipe de evangelização, né? Quando a gente estava colocando um trabalho, né, em prática aqui, e questionávamos a todos, não só os evangelizadores, a todos os trabalhadores da casa. Por que que nós estamos aqui? Porque não teríamos uma outra coisa melhor para fazer? Por que que a gente está aqui hoje? Porque não tem uma festa para ir? Uma viagem para usufruir? Porque o trabalhador da casa espírita, ele assina carteira com Jesus, cara. É planejamento reencarnatório. Ele pede para chegar à casa espírita. Isso o trabalhador. E aquele que chega em busca de algum socorro, que nós vamos comentar aqui, transforma a nossa casa num hospital, que também é uma função da casa, mas não é só essa. E como esse hospital tem que ser visto por nós? Esse é o questionamento que o João Batista faz e que se encaixa perfeitamente aos estudos do César Braga. Esse livro ainda existe lá no Leon Denis. É um livro muito interessante que mostra a importância da casa espírita. Porque a gente sabe que quando a gente chega aqui, a gente recebe energias que nós não temos nem ideia dos efeitos benéficos que proporciona a cada um de nós, inclusive quando voltamos para casa. Não é só o momento que a gente está aqui. Eu costumo falar sempre nos meus estudos e palestras aqui, que ser espírita na casa espírita é fácil. Exatamente por isso, pela proteção magnética, fluídica, que envolve toda essa área, beneficiando os vizinhos, a comunidade aqui em volta. Todos são beneficiados.
E por isso que a gente se sente bem na casa espírita. Mas quando a gente sai, a nossa realidade está lá fora nos aguardando. Né? A irritabilidade, né? A falta de compreensão, de amor. Como sempre digo também, talvez e potencialmente no local mais difícil de ser espírita, que é dentro da nossa casa. Que é o local mais difícil de ser espírita. Mas aqui é fácil. Aqui é facílimo, por causa da ambientação espiritual. Muito antes de você acordar, pensando que vinha para cá hoje, a espiritualidade já estava preparando o ambiente, higienizando o ambiente. Por isso essa vibração amorosa, que a gente não quer se desfazer, mas você pode manter essa vibração e levar para a sua casa, nos pensamentos, o vocabulário que vai usar a partir de botar o pé naquela calçada, na hora de dirigir, porque a gente sabe que está complicado dirigir no Rio de Janeiro, mas é um teste de paciência. Então, muitos sabem, né, o que a casa espírita nos oferece. Mas o que nós estamos ofertando à casa espírita? Nós sabemos o que a casa espírita já nos ajudou, em que nos ajudou, como somos ajudados. Agora, a outra pergunta, o inverso a gente não faz. Como eu posso ajudar a casa espírita? Eu não estou me referindo no aspecto financeiro, até porque toda a casa espírita que eu conheço está no vermelho. Essa não é exceção. Mas não é no aspecto financeiro. A gente não faz as campanhas que algumas outras casas fazem aqui. Não é nesse aspecto que estamos falando. É na doação ao trabalho, no trabalho voluntário, na busca do estudo, de ajudar as atividades sociais da casa. Trabalho tem para todo mundo. Todo mundo tem trabalho. Então, segundo os amigos espirituais, inclusive Emmanuel, quando toca nesse assunto, o Emmanuel não mede palavras, ele vai direto. Ele diz isso que é uma forma até de egoísmo da nossa parte. A gente recebe, mas não devolve a contribuição, a mão dupla, né? Há uma estrada de mão dupla aí. E a gente só vai recebendo. Então está na hora da gente começar a reconfigurar essa realidade. Então nós vamos começar com a primeira questão, que eu já até antecipei. Por que você está aqui na minha casa? Vamos supor, a casa espírita conversando com vocês. Por que você está aqui? É porque não tinha uma programação melhor, não tinha uma atividade melhor, um compromisso diferente, mais alegre, feliz. Alegria para mim é estar aqui na casa espírita ou em qualquer outro lugar. Mas tem pessoas que ainda precisam de outras atividades e que às vezes confunde, né, o prazer com o compromisso. Por isso que o trabalhador da casa espírita, ele tem que estar bem firme no dever, no compromisso dele com Jesus. Porque antes de reencarnar, como eu falei antes, fizemos um planejamento reencarnatório e pedimos de joelhos para que chegássemos a uma casa espírita, muitas vezes como trabalhador. Seja evangelizador, né, nas salas de estudo, como vetores de divulgação doutrinária, no trabalho da quentinha, em qualquer lugar da casa, em qualquer lugar, nós estamos trabalhando no bem. Então, nós nos baseamos no Said e nós vimos que ele cita isso daqui, ó. A experiência nos demonstra que algumas pessoas comparecem ao centro espírita à procura de soluções para tormentosos problemas pessoais, destacando-se isoladamente ou em conjunto. Os milagres, né? Resolver o problema num estalar de dedos. Basta tomar o passe, tomar uma água fluidificada, os problemas acabaram. E não é assim. A gente sabe que muito vem, quase 100%, vem do merecimento de cada um, dentro da sua programação reencarnatória. É claro que ninguém aqui perdeu a viagem.
Claro que o passe que vocês vão tomar daqui a pouco vai dar condições de recarregar as baterias para mais uma semana de jornada. As curas virão de acordo com o merecimento de cada um. E elas vêm. Se você estiver dentro daquilo que nós chamamos de um trabalho de reforma íntima, no seu esforço por modificar ideias, tendências, que vem lá do passado, daquele homem velho, as coisas vão acontecer. Tanto que André Luiz coloca no seu livro uma frase que há muitos anos nós colocávamos num adesivo, quando nós vendíamos os livros aqui na livraria. O vencedor é aquele que vence a si mesmo. A gente colocava esse adesivo retangular, né, da retangular, quadradinho, colocávamos logo na primeira página do livro espírita que vendíamos aqui. O vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então não tem milagres, pessoal. Se você não quiser, ninguém vai poder te ajudar. Então essa é a primeira lição que a gente aprende ao chegar à casa espírita. Milagres não tem. Se alguém vende milagres lá fora, a porta está aberta. Se vocês acreditam, mas aqui não vendemos facilidades. Não existe isso. Não somos vendilhões do tempo. Então, aqui é uma casa séria. Aqui estudamos, trabalhamos, procuramos reformar pensamentos através da oportunidade do trabalho, do estudo e da prática da caridade. Fora disso, a casa não vai poder te ajudar. E é por isso também que muitos chegam aqui com esse item aqui. Vou dar 6 ou 7 exemplos. Em relação a muitos que estão ou já passaram por aqui. Para mim isso fica muito fácil mensurar, porque devido às minhas atividades profissionais, né, e até de palestra que a gente faz por aí, quando eu volto aqui, principalmente na época de férias, assim, nas quintas-feiras, que é muito difícil eu estar aqui, ou às segundas, a cada período que eu deixo de aparecer, que eu percebo muitas pessoas novas, uma grande rotatividade em relação à última vez que eu estive aqui. Outras pessoas que estão sempre, mas sempre uma rotatividade natural. Porque nós vamos explicar isso daqui a pouco. Por que que isso acontece? Nós vamos explicar isso. Por exemplo, nas enfermidades renitentes. Apesar de terem procurado inúmeros especialistas, realizado os variados exames, onde nada às vezes é encontrado, tomado inúmeros medicamentos, mas os sintomas permanecem, que são as chamadas doenças fantasmas, ou agora até a medicina, que já evoluiu um pouquinho, já está se referindo a esse tipo de doença como uma doença psicossomática. Pelo menos a medicina já fala essa expressão. Antes nem isso falava. Mas ele já reconhece que existe alguma coisa além da matéria. Muitos já dizem doença psicossomática. Então, muitos chegam aqui em função disso daqui. Enfermidades. Outra, desentendimentos no lar. Também traz muita gente à casa espírita. Frequentadores à casa espírita. Com discussões constantes entre cônjuges. Aliás, quem é que leu a página aqui mesmo? Foi... Esse cara está onde? Desceu. A Cíntia falou isso aí, né? Problemas familiares, entre pais, filhos, irmãos, parentes em geral. E por mais que se esforce na harmonia, que não se instala no lar, aí você já foi numa casa espírita, aí a pessoa chega aqui até por causa desse problema. Tensão nervosa, onde a pessoa já levanta nervosa de manhã, né, e não sabe por quê. Irritação sem causa aparente. Aliás, a FEB apenas constatou, no ano passado, no número do reformador, que eu não me lembro agora qual, uma coisa que a gente já sabia. Estatisticamente, ela comprovou que entre 85% a 93% das pessoas que chegam à casa espírita chegam pela dor.
A gente sabia disso. E se fizéssemos, não vamos fazer, mas se fizéssemos uma pesquisa aqui, ia dar quase a mesma coisa. A maioria chegou pela dor, pela perda de um ente querido, ou porque a doutrina é realmente consoladora, por tudo isso que falamos, por depressão, que agora é a chamada doença do terceiro milênio, que se você colocar uma lente de aumento e analisar a depressão, você vai ver ali um processo de obsessão. A medicina, claro que não vai concordar com isso, mas conforme ela for evoluindo, ela vai chegar a essa conclusão. Depressão, com profundos sentimentos de baixa estima e desamor. Ela não está sozinha. Um irmãozinho ou vários irmãozinhos estão ali, sugando as energias, saboreando aquele momento melancólico. Às vezes até uma pessoa querida de um passado distante. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Dificuldades financeiras. Nós temos 50 anos de casa espírita. Eu, 37. Mas nós já vimos muita coisa aí que traz uma pessoa à casa espírita. E quem faz atendimento fraterno na casa, eu não faço, mas quem faz, poderá dar mais 20, 30 itens. E um deles é esse daí. Onde, apesar de terem seus ganhos, o dinheiro parece sumir nas suas mãos. Já são pessoas felizes, eram felizes, mas não sabiam. Como aqueles 18 ou 19 lá do Lava Jato, que são muito mais do que isso, é claro, que já eram felizes e não sabiam que eram felizes. Salário anual de mais de R$1 milhão, cada um deles. A média salarial de cada um desses 18, 19 que estão presos aí. R$1 milhão por ano, a média salarial. No contexto social e econômico do nosso Brasil, de péssima divisão de renda, eram felizes. E não sabiam. Insistentes ideias infelizes, aquele monoideísmo constante. Pessoas que só falam coisas ruins, só reclamam. É um ambiente contagioso, inclusive. Quem trabalha em organizações com colegas ao lado, né? Inclusive nas minhas aulas, eu até peço para que tenha cuidado. Porque se você fizer um cálculo, bem rapidinho numa calculadora, você vai ver que você passa mais tempo com o teu colega da mesa do lado do que com o teu familiar. Pior ainda se o cara ainda sábado faz um MBA. Aí ele tem que ficar mais um dia inteiro estudando fora do lar. Faz uma continha aí. Você está mais tempo com o teu colega de trabalho do que com o filho, com uma filha, com o marido, com a esposa. E se esse colega de trabalho for assim, você está perdido. Eu me lembro, na minha época, os mais antigos, aqueles que têm mais de 45 anos, vão lembrar de um desenho que passava na TV Tupi, Oliver e Hard, haha, aquela hiena que só dizia, ó dia, ó azar, ó tristeza, vai chover, ó não sei o que lá, só reclamar. Não se entreguem não, quem lembrou tá velhinho que nem eu, hein? É o pessoal com mais de 40 aí sabe o que eu estou falando, né? Ó dia, ó azar, preto e branco, desenho na TV Tupi, a gente via lá, Oliver. E a hiena só reclamava, ó dia, vai chover, ih, que azar, que tristeza, ó dor. E tem colegas de trabalho assim, pessoal. E isso contagia. De vez em quando você tem que sair, dar uma respirada, fingir que vai tomar um café, sair daquela área ali, porque é desagradável. Então tem pessoas que insistem nas ideias infelizes. Sentimentos de largar tudo, né? Largar tudo, ir embora, desaparecer, abandonar a família, insatisfação geral com a vida, como todos os seres humanos, né, do nosso planeta. E em casos mais graves, até ideias de suicídio. Então, e é claro que ele não pensa isso sozinho, né? Nós estamos cercados de amigos ou inimigos espirituais de acordo com a nossa sintonia mental. O velho ditado espírita.
Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então é o nosso pensamento que vai atrair para a gente espíritos amigos, bons ou maus. Eles sintonizam com o teu raio de poder magnético mental que você está exalando, que André Luiz chama de hálito mental. O hálito mental. O obsessor está andando ali, mas você atrai para a tua casa, para o seu ambiente familiar, de acordo com as vibrações que você está emitindo. E convida-o a entrar na tua casa, porque ele vai se sentir muito bem, porque o papo é de baixo nível, muitos palavrões, fofocas, agressões gratuitas, discussões bobas e tolas. Então você vai atraindo o obsessor. Ele adora. Então, se for regado a cerveja e cachaça ou uísque, melhor ainda. E há um problema sério no movimento espírita, que eu tenho observado ultimamente, até comentei isso da última vez que eu estive aqui, que todo mundo coloca a culpa no obsessor. Tudo que acontece conosco, é obsessor, e esquece que você é o culpado de quase tudo que acontece. O obsessor foi convidado a entrar na tua casa. Eu não sou advogado de obsessor, mas nessa vez a gente tem que dar uma ajuda, né? Os caras não têm culpa não, rapaz. O obsessor está lá porque você gosta de beber. Você gosta de beber, ele também, ele vai se juntar a você. Gosta de falar mal, é uma pessoa agressiva, violenta, ele também vai se juntar. Mas você é que abre a porta. Você é o que convida para entrar na tua casa. Desenganos sentimentais, né? Constantes ideias de separações, se está solitária, incansável, busca do parceiro ideal, que nunca aparece. Isso aí faz parte até da programação reencarnatória. Faz parte. O acaso não existe. Alguma coisa tem em relação à tua programação, né? Então, e muitos chegam à casa espírita por causa disso, porque querem casar. Querem casar. Aí vem parar lá na mesa do Gilberto. Por que eu não casei aí? Não dá. Só falta pedir para ler a mão. Aliás, já veio gente aqui, né? Vocês sabem interpretar sonhos também? Tem pessoas que vêm para a gente interpretar os sonhos, né? Certa vez eu estava na rádio, fazendo um programa às terças-feiras, com a Marilena aqui da rádio, e abriu-se perguntas, né? No meio do programa a gente abre o espaço para perguntas aos ouvintes. A gente teve que censurar umas 10 que veio que não tinha nada a ver com o tema por causa do sonho. Eu sonhei isso, que a gente está falando de uma coisa, pedagogia espírita, e a pessoa pergunta no meio do programa, mas eu sonhei com isso. Quer dizer, parece que isso é uma ideia fixa, né, para os simpatizantes da doutrina, porque o espírita sabe que isso não se faz na casa espírita. Não interpretamos sonhos, não lemos mãos, nada disso, né? Inclusive, antes de eu entrar na área da educação, eu fazia faculdade de cartografia lá na UERJ, né? Me especializei na parte de cartografia aeronáutica. Aí uma senhora, isso é verdade, eu estava saindo da mocidade, estava casando naquela época, aí uma senhora, você faz cartografia, você pode ler minha mão? Aí eu fiquei na minha, eu fui embora, desculpei, deixa para lá, né? Mas 7 exemplos mostrando que a solução esta que já buscarem outras crenças, porque às vezes não vem aqui pela primeira vez não, já foi na Umbanda, já foi na igreja protestante, já foi procurar uma mandinga lá qualquer que tirasse aquele encosto, como é que eles falam, né? Então já foram em outras crenças, buscaram em consultórios médicos, sem contudo lograrem o êxito esperado na sua ótica de visão. Só sobrou a casa espírita. E tem sempre alguém, você já foi na casa espírita? Aí vai lá. E aí o que acontece quando chega aqui? Descobre isso que faz o contexto da questão número 2. Quando a casa te pergunta, além de um hospital, porque esses todos vieram buscando atendimento médico, hospitalar, para os seus problemas psíquicos ou espirituais, se algum
companheiro espírita da área médica conseguir visualizar a situação. Então a casa vai te perguntar o seguinte: além de um hospital e de uma escola, porque também é uma escola, nós estudamos isso com os companheiros da equipe espiritual da casa, que a casa espírita é uma universidade do espírito. Não é uma escola, é uma universidade do espírito, onde aqui ele vai aprender aquilo que necessita para o seu crescimento espiritual, igual uma criança que tem que passar da 4ª para a 5ª série, para a 6ª, 7ª, e a gente vai evoluindo, aprendendo, reencarnando, estudando. Então a Terra também é uma escola ou uma universidade de luz para o espírito. Então, além de um hospital e de uma escola, você já percebeu que eu sou também uma oficina de trabalho e que existe algo que você pode fazer por aqui? Você tem valorizado o que te ofereço? Que todos concordam que já receberam muito da casa espírita. Já refletiram nessa questão que a casa te faz? Não só a casa de Eurípides, todas as casas espíritas. E aí nós vamos ver que aqueles que chegam à casa espírita buscando um hospital mágico, miraculoso, que vai resolver os seus problemas, enxaquecas, dor de cabeça, problemas familiares, financeiros, as doenças kármicas, que ainda não têm cura, como a AIDS, o câncer, e que em breve terão cura, porque a Terra está passando para um planeta de regeneração, e em breve pesquisadores, médicos, cientistas serão intuídos para a cura da AIDS e do câncer, como já houve da hanseníase, que ninguém imaginava que a lepra teria tratamento médico e cura. Já tem hoje. Então isto significa que o centro espírita é para muitos um hospital mágico, onde mentores espirituais podem realizar os mais variados prodígios em favor dos consulentes. Muito mais do que atender aos interesses da terra, a casa espírita faz nossa iniciação nos ideais do céu, do plano espiritual. E é por isso que nós vemos lá, de um lado, o hospital, né? Então ele diz lá, quando o centro espírita é tomado à conta de um hospital, os pacientes tendem a afastar-se por 2 motivos. Se ele entende que isso aqui é apenas um hospital e não uma casa espírita que proporciona trabalho terapêutico, oportunidade de estudo, de evolução espiritual, assim que ele obtiver aquilo que ele deseja ou pensa que conseguiu, vai acontecer isso aqui. Melhoram e consideram desnecessário continuar o tratamento. Melhorou? Vou embora. Ou então, não melhoram, porque faz parte da programação reencarnatória dele. Não melhoram e decidem procurar ajuda em outro lugar e ainda dizem, essa casa é fraca. Essa casa é fraca. Eles não resolveram o meu problema. Quantas pessoas já falaram isso aqui, pessoal? Quantas pessoas? E não vai resolver em lugar nenhum. Igual quando a gente vê, alguns companheiros que foram a Sacramento conosco algumas vezes, sentem um ambiente de Eurípides ali no colégio, nas ruas, nas calçadas, sente ainda aquela vibração, lá na fazenda Santa Maria. Ah, eu queria morar aqui. Vai morar lá, mas os seus problemas vão continuar. Porque aonde você estiver, os seus problemas vão te acompanhar. Não é se mudando, se transferindo, que as coisas vão terminar. Não existe mágica, não existe milagres. Onde você estiver, o teu problema vai continuar. Então, você tem que saber trabalhar isso. Detalhe, uma observação em relação a essa característica aqui. Por que será que alguns melhoram? Às vezes a pessoa está com sérios problemas espirituais. Não é só somático do corpo humano, não, do corpo físico. É psicossomático, sim. Está nas células do perispírito. Então ela tem que passar por aquela dificuldade para superar alguma coisa que ela realizou lá no passado, recente ou remoto,
que ficou registrado no seu perispírito. Então a gente usa muito essa linguagem com o pessoal da evangelização, do segundo ciclo, terceiro, é como se tivesse limpando o perispírito. É uma linguagem não muito científica, mas a garotada entende. Está limpando, né, purificando o perispírito através das dificuldades, das provas e expiações em que todos nós vivemos, ainda mais num planeta como esse, característico de provas e expiações, onde a alegria aqui é passageira, é um planeta de espíritos doentes, infantis e infelizes. Somos nós. Enquanto nós não aprendermos a conjugar dois verbos, amar e perdoar, continuaremos a reencarnar aqui. É o planeta ideal para receber espíritos como a gente. Egoístas, vaidosos, orgulhosos, rancorosos. Somos nós, pessoal. Não adianta fingir o que não é. Quando você começar a atuar, agir, uma postura diferenciada, você nem mais vai reencarnar aqui, vai para um planeta melhor. Mas por enquanto você está no planeta certinho. Certinho. É esse aqui. E o que acontece então com esses casos? A melhora súbita. Alguém acha aqui que o obsessor é burro? É idiota? Alguém acha que o obsessor é ignorante? Eles são muito inteligentes. E eles sabem que você está no lugar que ele não deseja. Ele não quer você aqui, muitas vezes. E muitas dessas pessoas que chegaram aqui traziam doenças espirituais, coisas que vinham lá do passado, com o inimigo do passado junto a ela. Alguns casos até de subjugação. Já passaram vários casos aqui. E para o obsessor, ele fica apavorado quando a pessoa chega à casa espírita. Porque ele sabe, ainda mais numa casa como essa, que é baseada na pureza doutrinária, nos princípios de Kardec, nas obras de Chico. Então, é uma casa sólida, que já nesses 50 anos, já transformou essas paredes físicas em outras que nós não observamos. Essa casa é enorme. Não temos como dimensionar o tamanho dessa casa. Temos uma ideia nas nossas reuniões mediúnicas, quando eles descrevem os jardins maravilhosos, tendendo ao infinito, os leitos, vários leitos, para abrigar os espíritos doentes que aqui chegam. Vocês não têm ideia do tamanho dessa casa. Então isso já é uma realidade. Essa casa já é um hospital espiritual invisível para nós. Então quando a pessoa chega com o seu problema, e o obsessor percebe que ela está firme na vontade de continuar a ficar aqui, e ela vem pela dor, eles se reúnem imediatamente entre si e vão tramar um plano B ou um plano C, para que aquela criatura nunca mais apareça aqui. Ou seja, vamos nos afastar momentaneamente da criatura. Eles se afastam, a pessoa se sente bem, meus problemas acabaram, e volta a fazer tudo o que fazia antes. E quando eles retomam o ataque, aí, minha gente, é implacável. É igual o bote lá da cobra, lá, que espera a hora certa para dar o bote. E eles têm essas vantagens, né? São invisíveis, nos conhecem muito bem, sabe o que cada um pensa, até aquele pensamento mais escondidinho no travesseiro do teu quarto escuro. Ele sabe tudo o que você pensa. E tem todo o tempo do mundo, já está desencarnado, então ele só vai esperar a hora certa para dar o bote. Então eles são tão inteligentes que decidem, vamos nos afastar temporariamente da pessoa. Ela vai se sentir bem, ela não é espírita, é simpatizante, e vai continuar a voltar a fazer tudo que a gente gosta. E é assim que acontece. Melhoras repentinas. Escola. É preciso superar a concepção distorcida e irreal do centro hospital, como nós vimos. Todas ideias errôneas, de pessoas que não conhecem a doutrina espírita. É um hospital? É, mas não é um centro hospital só para isso. Com pleno entendimento que ele é, acima de tudo, uma abençoada escola de luz.
de oportunidade de fazer a nossa transformação íntima. E é por isso que a gente reencarna. Quantas encarnações nós já tivemos? Centenas. Quantas ainda teremos? Depende de cada um de nós. Para sair dessa terra, desse planeta Terra, de provas e expiações, agora chegando à regeneração, quantas encarnações ainda terei para me poder tornar realmente feliz e ascender aos mundos mais nobres que nós aprendemos a estudar na doutrina espírita? Quando a gente lê lá o Céu e Inferno, que aliás, mês que vem vai fazer 150 anos, né? 1º de agosto. 150 anos do livro Céu e Inferno. Obra maravilhosa que pouca gente conhece, pouca gente estudou. Kardec foi muito inspirado ao escrever o Céu e Inferno, porque ele coloca ali um leque de espíritos, desde o mais brutalizado pela ignorância e pelo materialismo, até aquele espírito chamado puro. E às vezes você lendo as páginas, você se encaixa ali. E esse sou eu. Você se vê ali nas narrações, no que eles estão vivenciando no plano espiritual, como eles chegaram na pátria espiritual. Sou eu, esse sou eu, você se encaixa ali. Uma obra brilhante que vai fazer agora 150 anos. Aliás, semana passada nós comemoramos, se não me engano, 83 anos do Parnaso de Além Túmulo. Primeira obra do Chico Xavier. Semana passada, dia 6, né? 83 anos, se não me engano, desse livro. Livro que deu origem a toda aquela gama de mais de 400 livros que o Chico escreveu. E muitos estão aqui, inclusive eu, por causa do Chico, né? Pelas obras do Chico. Kardec é fundamental, é a base, mas o Chico deu uma força muito grande ao movimento espírita brasileiro, né? E muitos estão aqui através dos seus livros, dos seus romances, das suas obras. Pensando dessa maneira, diz o César Said, pensando dessa maneira, poucos se vinculam ao centro espírita, que, tomado a conta de hospital, é compreensível que os pacientes tendam a afastar-se, atendendo a 2 motivos, como nós falamos em alguns. Melhoram e consideram desnecessário continuar o tratamento, ou não melhoram e resolvem procurar ajuda em outro lugar, né? Dizendo que não resolveram o meu problema, essa casa é fraca, vou procurar uma outra mais forte. Outra pergunta que a casa te faz: tem procurado estudar na minha casa? A nossa casa tem bastante estudo aqui. Só não estuda aqui quem não quer. E se for necessário abrir mais turmas, a direção vai dar um jeito. Que a prioridade 1 da nossa casa é o estudo para divulgar a doutrina espírita e abrir oportunidades no trabalho da caridade. Essa é a proposta da nossa casa. Ela foi inaugurada através da ajuda, né, que não temos como agradecer ao Chico, né, orientando que a nossa casa trabalhasse nessa linha, na divulgação da doutrina e do trabalho no bem, no trabalho da caridade. Esse é o nosso objetivo aqui. E o estudo está vinculado a essa proposta. O espírita tem que estudar. E muito, né? E muito. E sobre isso, podemos dizer tranquilamente que o espiritismo nos convida a todos que participamos do movimento espírita, que são os ceareiros, palestrantes, diretores, ouvintes, simpatizantes. Alguns estão chegando pela primeira vez à nossa casa, conhecendo a doutrina espírita, a realizar este nobre trabalho em favor dos irmãos angustiados. Para tanto, procuremos conhecer a doutrina espírita, suas obras básicas e complementares, os clássicos que ninguém fala mais. Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gustavo Gelei. Ninguém fala mais. E aí, quando a gente vai pesquisar mais profundamente o porquê disso tudo, a gente vai descobrir que agora mesmo vai começar uma Bienal, né? Nesse semestre agora vai começar uma nova Bienal aqui no Rio de Janeiro. Toda Bienal é assim. Vamos fazer as contas, vamos fazer a contabilidade. Quais foram os estandes que mais venderam livros?
Desta última vez, como nas outras 3, não deu outra. Dos 5 estandes que mais venderam livros, 3 eram espiritualistas. Sendo desses 3, 2 espíritas. A FEB e o Leon Denis, a livraria do Leon Denis. Toda Bienal é assim. Toda Bienal é assim. Está lá, FEB vendendo livro, Leon Denis. E descobrimos também, de forma indireta, claro, né? O resultado contábil é esse, então a gente entende o quê? Doutrina espírita vende, livro espírita vende, e vende bem. Então aí aparece uma nova preocupação no movimento espírita. O tipo de obra que você está lendo. Hoje podemos dizer com maior tranquilidade que tem muita coisa que não precisava ir ao prelo, ser editado, colocado à venda, que não tinha maior necessidade da sua existência. Não engrandece nada, não agrega nada, e ainda traz discussões no movimento espírita. Aliás, eu quero deixar aqui bem claro o que é movimento espírita e o que é doutrina espírita. Doutrina espírita é o Pentateuco kardeciano, as obras complementares do Chico. Isso é doutrina espírita, Kardec. O movimento espírita, quem faz é a gente. É a gente que faz o movimento espírita. E se hoje a bandeira do Evangelho, como dizem, está afincada no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, só depende de nós se essa bandeira vai continuar aqui ou não. Porque quem disse que vai ficar para sempre? Se não houver merecimento, ela vai para outro lugar. Ela já passou pela Palestina, já passou pela França, está aqui, mas pode ir para outro lugar qualquer. Depende da gente. Então vamos acabar com os melindres dentro da casa espírita. Os grupinhos, as panelinhas, as fofoquinhas que tem toda a casa espírita. Vamos acabar com isso, gente. Somos irmãos. Toda a mensagem de Bezerra, quando acaba os congressos que ele participa junto com o Divaldo, os congressos da FEB ou de outras regionais, sempre quando Bezerra vai fazer o fechamento, ele convoca os espíritas a darem as mãos, deixar de lado a inveja dentro do movimento espírita, a busca de poder. Ninguém é dono de nada na casa espírita, pessoal. Todos nós, repito, assinamos a carteira com Jesus. E se, com o seu livre-arbítrio, você não desejar continuar, você está livre para sair. Quantos companheiros nossos saíram dessa casa? Mas eu digo companheiro trabalhador. Quantos trabalhadores, nesses 50 anos de existência, saíram não da casa espírita, mas do movimento espírita, da doutrina espírita. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, será que nós falamos alguma coisa que o incomodou? O que é que fez? Ele saiu da doutrina e era trabalhador braçal, aquele tarefeiro do bem, estudioso, sabia da sua responsabilidade, mas saiu da doutrina espírita. Por isso que o estudo da casa é prioridade número 1 para todos nós aqui. Estudar bastante, muito. O livro espírita é precioso repositório de bênçãos que deve estar sempre ao alcance de nossa mão. Sempre. Na mesinha lá do canto, quando você for dormir, dê uma olhadinha no capítulo. Ah, mas eu sei que eu vou dormir, mas não tem problema, você começa, faz a prece, termina a prece no plano espiritual, mas leia uma página para que quando você sair do corpo durante o sono, esteja cercado de amigos amorosos que vão te conduzir a um local aprazível e até mesmo trazer você à casa espírita aqui à noite para dar continuidade ao trabalho, aos estudos. Quantas vezes eu vim parar aqui num andar que eu nem sabia que existia, uma biblioteca enorme para estudar, ou nos agruparmos em caravanas para visitar companheiros que precisavam ser resgatados e trazidos para cá. Mas para isso você tem que se preparar para esse sono. Selecionar uma boa leitura antes de dormir. Cuidado com a programação televisiva que chega na tua casa de forma gratuita e infeliz. É a vibração com que você vai dormir. E quando você acordar do lado de lá, você vai estar cercado
com irmãozinhos que também apreciaram a programação que você estava vendo na televisão. Então, toda uma, vamos dizer assim, uma segurança pessoal que devemos ter para garantir uma boa noite de sono. Quarta pergunta, são 5, então já estamos acabando. Quarta pergunta, você já consegue perceber que não tenho que ser igual a outro centro? E que nenhum outro tem que ser igual a mim? Que as pessoas fazem as comparações, e essa casa é diferente. Graças a Deus, eles dizem que nós somos diferentes para melhor. É uma casa que tem uma química que, sei lá, agrega as pessoas, traz o conceito maior de amizade. Às vezes nós somos enxotados aqui para poder fechar o centro, né? Quando demora muito para sair. Está na hora de fechar, vai ter que ir embora. Se bobear, a gente fica aqui, vira até a meia-noite aqui, porque o clima é bom. O ambiente é agradável. Tem casas que a gente vai, acabou, fez a prece final, a casa já fechou, pessoal. Uma vez quase fiquei preso numa, não vou dizer o nome não. Fui atender uma senhora que estava precisando de uma palavra minha, quando eu vi eu estava preso dentro da casa. Tive que bater na janela para abrir, senão ia desencarnar ali dentro, eu ia passar a noite ali dentro. Fecharam a casa, assim, acabou, deu 8 e tal, acabou, fechou. E todo mundo some, desaparece de repente, em minutos. Aqui não, pessoal, aqui tem uma química diferente. E quem frequenta a casa sabe o que eu estou falando. Já comparou com outras, vieram de outras, visitam outras, e sempre acabam ficando por aqui, porque tem algo diferente que eu não sei explicar, mas vocês sentem, né? Já entende que podemos ser diferentes em alguns aspectos, embora sigamos as mesmas diretrizes que estão na codificação espírita? Tem casas espíritas cuja proposta de existência é diferente da nossa. Eu acabei de dizer qual é a nossa proposta aqui. Divulgar a doutrina e praticar a caridade. Ajudar no bem, no trabalho social. Tem casas espíritas que se dedicam a outra proposta. Ainda tem casas espíritas que trabalham com o fenômeno da mediunidade, de materialização, de dar sugestões, dicas. Tem casas ainda, eu estou falando do Brasil como um todo. E eu vou dar uma dica também para vocês. Casa espírita cujo mentor ou espíritos dizem o que você tem que fazer, cai fora. Essa casa não é séria. Espírito superior nunca vai dizer para você o que tem que fazer. Isso é uma conquista sua. O vencedor é aquele que vence a si mesmo. E não vai ter ajuda para chegar no cume da montanha. Você que vai alcançar lá. Então, cuidado com essas casas em que você vai se consultar. Muito cuidado. E existem várias por aí. Muitas. Você tem consciência da importância de evangelizar os seus filhos? Se você acha que a casa é boa para você, por que não vai ser para os seus filhos, seus familiares? Convide também para vir para cá. Isso que é egoísmo, né? Se ela é boa para mim, por que não pode ser boa para os amigos, para os meus entes queridos, lá do meu lar? Se eles não quiserem continuar, o problema é deles. Muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, que gostariam de estar aqui com toda a família. Mas a família ainda não foi sinalizada para isso. Por isso que nós dizemos que vocês são verdadeiros sinalizadores da verdade. É assim que Emmanuel se refere ao trabalhador espírita que chega ao lar, não tem a devida troca entre os entes queridos. Mas persiste, continue fazendo o culto do lar, mesmo que sozinho, porque o Chico fazia sozinho, por que nós não podemos fazer sozinhos? E traga as crianças para a casa espírita. Pelo menos nessa, eu garanto que não vão se arrepender. Os trabalhadores da seara de Eurípides, os evangelizadores da nossa seara, têm um compromisso muito sério com o professor. Se depois não quiserem dar continuidade, é o problema do espírito, não é da criança, porque nós não evangelizamos crianças.
evangelizamos espíritos. Nós somos espíritos. E se ele não quiser continuar, pelo menos a base fica. A base fica, e nesses 50 anos, vários ex-alunos, né, evangelizandos que voltaram aqui, falaram exatamente isso. Os conceitos morais ficam para nortear para um mundo melhor. Então, você conhece a minha estrutura de evangelização? O que a gente faz aqui? O que a gente conversa com as crianças? Você pergunta ao seu filho o que ele estudou? Estamos em períodos de recesso, né? Mas pegar na saída da salinha, e aí, meu filho, o que você estudou hoje? Para motivar esse espírito a despertar. É por isso que existe a evangelização, que é um complemento daquilo que ele já traz de casa. É um complemento. E aí, deixa eu ver aqui, essa expressão máxima de Jesus, porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus, né? Então Deus confiou a ti os seus filhos, e um dia virá a perguntar: o que fizestes com os filhos que eu te confiei? Se nem a casa espírita você tentou levar, se nem o culto do lar você faz na sua casa. Então vamos começar a trabalhar esses aspectos morais de Jesus, do seu evangelho, dentro da nossa casa, para diminuir aquela dificuldade que eu falei inicialmente, por ser o local mais difícil de ser espírita. Mas se você não tenta, vai ficar mais difícil sim. E não terceirize a casa espírita a função de evangelizar o seu filho. Isso começa dentro do lar. Aqui nós vamos complementar o trabalho que iniciou dentro da tua casa. Não façam isso. Não deleguem à casa espírita a função de evangelizar os seus filhos. Ela vai evangelizar? Vai. Mas vai complementar aquilo que a criança está bebendo na fonte, dentro da sua casa. Muita paz a todos. Obrigado. Não.